Quando se fala em Santa Catarina, a primeira imagem que vem à mente é de praias paradisíacas, cidades organizadas e um estado com qualidade de vida invejável. Mas, por trás desse cartão postal perfeito, existe uma realidade que quase ninguém mostra. O lado oculto de Santa Catarina guarda contradições profundas. Um território que é modelo de desenvolvimento, mas também cenário de desigualdade, impacto ambiental e escolhas que podem custar caro no futuro. É curioso pensar que um lugar considerado o melhor para viver no Brasil também enfrenta problemas típicos de grandes metrópoles globais. Custo de vida nas alturas, trânsito sufocante, pressão imobiliária e um crescimento acelerado que ameaça a própria essência do estado. Para muitos, isso soa como uma provocação. Como um paraíso pode, ao mesmo time, carregar o peso de ser chamado de pecador? Aqui, a polêmica se mistura à beleza. A mesma Florianópolis que encanta por sua inovação é sufocada por congestionamentos. O mesmo balneário Camboriú, que ostenta arranha-céus de luxo, enfrenta praias sombreadas e moradores expulsos pelo alto preço do metro quadrado. Essa dualidade faz surgir uma pergunta incômoda. Será que o sucesso pode se tornar a própria armadilha de Santa Catarina? E é justamente nesse choque entre aparência e realidade que está o valor desta investigação. Vamos revelar fatos que desmontam mitos, expor as consequências de escolhas aceleradas e mostrar como o futuro do estado depende de decisões inteligentes e sustentáveis. Prepare-se. O que parece apenas mais um destino turístico pode esconder dilemas que mudam completamente a forma de enxergar esse pedaço do Brasil. Santa Catarina é um estado que chama a atenção justamente pelo contraste. Pequeno em território se comparado a gigantes como Minas Gerais ou Bahia, mas com um peso econômico e social que parece desproporcional ao seu tamanho. Entre o Mar Azul da costa atlântica e as serras cobertas de araucárias, ergueu-se uma economia robusta, capaz de rivalizar com regiões mais populosas. Quem visita o estado sente logo essa dualidade. A beleza natural não é apenas cartão postal, mas pano de fundo para uma engrenagem econômica que não para de girar. A diversidade de setores é um dos grandes trunfos catarinenses. No oeste, Chapecó se transformou em polo da agroindústria, com frigoríficos e cooperativas que exportam para o mundo inteiro. Já no Vale do Itajaí, cidades como Blumenau e Joinville carregam a herança industrial, com tradição têxtil, metalúrgica e automobilística. A capital, Florianópolis, ganhou destaque no setor de tecnologia, sendo considerada o Vale do Silício brasileiro. Essa pluralidade garante resiliência e posiciona o estado entre os mais competitivos do país. A forte influência europeia moldou não apenas a arquitetura e os costumes, mas também a forma de organizar a vida em comunidade. Colonos alemães, italianos e açorianos deixaram marcas profundas, criando cidades conhecidas pela eficiência, pela limpeza e pela cooperação entre vizinhos. Esse espírito comunitário refletiu diretamente no desenvolvimento social, transformando Santa Catarina em um estado com alto índice de capital humano, onde educação e empreendedorismo caminham juntos. Outro diferencial é a infraestrutura. A BR-101, que corta o estado de norte a sul, conecta polos produtivos a grandes centros e facilita a exportação para portos estratégicos como Itajaí e Navegantes. Além disso, cidades modernas surgiram com avenidas largas, parques industriais bem planejados e serviços públicos que, em alguns casos, chegam a superar a média nacional. Essa combinação de logística e urbanismo explica como um território médio se tornou protagonista no cenário brasileiro. Florianópolis, a Ilha da Magia, é o retrato mais nítido desse equilíbrio entre qualidade de vida e desenvolvimento. Com o maior índice de desenvolvimento humano do estado, a cidade se destaca tanto pela inovação quanto pela preservação ambiental, atraindo startups, investidores e migrantes de outras regiões do país. Caminhar por suas ruas
é ver surfistas dividindo espaço com programadores, turistas estrangeiros e famílias locais. Mas, por trás desse cenário encantador, surgem desafios que ganham força à medida que o crescimento acelera, especialmente em cidades que se reinventaram de forma vertiginosa. Balneário Camboriú ganhou fama de Dubai brasileira, por causa de sua paisagem urbana que impressiona qualquer visitante. Onde antes havia uma pacata vila de pescadores, hoje se erguem arranha-céus que competem em altura e luxo com as maiores metrópoles do planeta. O contraste entre a praia estreita e os prédios gigantes forma um cenário quase surreal, que simboliza a transformação acelerada da cidade em polo turístico e imobiliário de destaque. Durante a alta temporada, a população da cidade se multiplica, chegando a ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas. Ruas, restaurantes e baladas fervilham em um ritmo que não dá sinais de desacelerar. Esse fluxo constante de visitantes aquece a economia local, movimenta o comércio e impulsiona investimentos milionários em infraestrutura, turismo e serviços. Não por acaso, Balneário Camboriú se consolidou como um dos destinos mais desejados do Brasil. O metro quadrado mais caro do país está justamente ali, refletindo o status que a cidade conquistou. Apartamentos de luxo chegam a ser vendidos por valores comparáveis aos de bairros nobres de São Paulo e Rio de Janeiro. Para quem investe, isso significa retorno garantido em valorização, mas para quem sonha em morar no balneário, o preço se tornou um desafio quase intransponível. Muitos moradores tradicionais já não conseguem acompanhar o ritmo do mercado e acabam migrando para cidades vizinhas. A cidade, no entanto, não vive apenas de luxo. Seus atrativos incluem o Parque Unipraias, um complexo turístico com bondinhos aéreos que ligam a praia à Mata Atlântica, o Oceanic Aquarium e uma vida noturna vibrante, marcada por festas que atraem gente de todo o país. É um lugar onde se pode, em um mesmo dia, aproveitar o mar, explorar trilhas e encerrar a noite em casas noturnas que competem com as maiores capitais do mundo. Essa versatilidade é parte do charme que mantém Balneário Camboriú no topo da lista de destinos. Por trás do glamour, surgem também os desafios. O trânsito intenso, o sombreamento das praias causado pelos próprios arranha-céus e a poluição são questões que se tornaram pauta constante. Mobilidade urbana e impactos ambientais precisam de soluções rápidas para que o crescimento não engula a qualidade de vida que atraiu tanta gente. É nesse cenário de contradições que surgem as perguntas mais incômodas. Até que ponto o crescimento acelerado pode ser sustentado sem comprometer a essência do lugar? O crescimento acelerado de Santa Catarina trouxe prosperidade, mas também gerou efeitos colaterais difíceis de ignorar. Nas regiões turísticas, especialmente em Florianópolis e Balneário Camboriú, o custo de vida disparou em ritmo impressionante. Aluguéis, imóveis e até produtos básicos subiram de forma tão rápida que boa parte da classe média precisou buscar alternativas em cidades vizinhas. O que deveria ser um privilégio acessível acabou se transformando em barreira para muitos moradores locais. As imobiliárias, aproveitando a valorização, concentram seus esforços em projetos de alto padrão. Esse movimento, embora lucrativo para investidores, expulsa famílias tradicionais das áreas centrais e cria um efeito de exclusão social silenciosa. É comum ver quem trabalhava perto da praia ter de se deslocar quilômetros todos os dias para conseguir manter sua rotina. A lógica do mercado, sem o devido planejamento urbano, acaba reforçando desigualdades. Outro desafio constante é o trânsito caótico. Florianópolis, por ser uma ilha conectada ao continente por poucas pontes, já enfrenta gargalos que se transformam em filas intermináveis em horários de pico. Balneário Camboriú, com sua população flutuante de mais de 1 milhão de pessoas na alta temporada, sofre com congestionamentos que dobram ou triplicam o tempo de deslocamento. A falta de transporte público eficiente e integrado agrava ainda mais esse cenário, exigindo soluções urgentes.
O impacto ambiental também é evidente. O desmatamento de áreas verdes para abrir espaço a novos empreendimentos, a ocupação irregular em encostas e margens de rios e a escassez de água em algumas regiões são sinais de alerta. Mesmo em locais onde o saneamento básico deveria acompanhar o avanço da urbanização, ainda há deficiências que comprometem a qualidade de vida e a saúde pública. O progresso, sem cuidados ambientais, cobra um preço alto. Esses problemas são intensificados pela ausência de planejamento urbano adequado. Muitas cidades cresceram rápido demais e não tiveram tempo de estruturar serviços essenciais como mobilidade, saneamento e habitação popular. O resultado é um mosaico de contrastes. Áreas modernas e sofisticadas ao lado de comunidades com infraestrutura precária. Essa falta de equilíbrio cria uma pergunta inevitável. Será que os altos índices de qualidade de vida catarinenses conseguem se sustentar diante desses desafios? Santa Catarina não se destaca apenas pela economia ou pelo turismo, mas também pela qualidade de vida que oferece a seus moradores. Segundo o levantamento da Firjan, aproximadamente 85% das cidades catarinenses estão entre as 100 melhores do Brasil para se viver. Esse dado impressiona e mostra como o Estado conseguiu combinar desenvolvimento econômico com bem-estar social. A sensação de segurança, a organização urbana e os serviços básicos de qualidade reforçam esse cenário positivo. O Índice de Desenvolvimento Humano também é motivo de orgulho. Com marca de 0,774, Santa Catarina possui o maior indicador do país, superando até São Paulo e o Distrito Federal. Esse número reflete a soma de fatores como educação, renda e longevidade. Em termos práticos, significa que os catarinenses, em média, têm mais acesso a oportunidades, vivem mais e usufruem de condições sociais superiores à maioria das regiões brasileiras. O Estado também se diferencia pela diversidade de estilos de vida oferecidos em suas cidades. Joinville, por exemplo, é conhecida pela força industrial, mas também pela arborização e pela intensa agenda cultural. Blumenau mantém viva a herança germânica, preservando tradições, segurança e uma rotina tranquila e organizada. Já Florianópolis combina o polo de startups e tecnologia com o contato direto com a natureza, criando um ambiente ideal para quem busca inovação, sem abrir mão da qualidade ambiental. Nas regiões serranas, cidades como Urubici, Pomerode e São Joaquim atraem turistas pelo charme do inverno, pelas paisagens naturais e pelo turismo rural. É nesses locais que o frio intenso e as tradições do interior se unem, criando experiências que parecem transportar o visitante para a Europa sem sair do Brasil. Esse mosaico de opções mostra como Santa Catarina consegue ser ao mesmo tempo cosmopolita e provinciana, oferecendo experiências para diferentes estilos de vida. A expectativa de vida média dos catarinenses chega a 79 anos, 4 a mais do que a média nacional. Esse dado não surge por acaso. Ele é resultado da soma de fatores como boa infraestrutura de saúde, segurança pública relativamente eficiente e cultura de hábitos saudáveis. Esse conjunto transforma o estado em destino cobiçado não apenas por turistas, mas por pessoas que decidem mudar definitivamente sua vida em busca de bem-estar, estabilidade e segurança. O crescimento populacional de Santa Catarina nas últimas décadas foi notável. Entre 2010 e 2020, o estado registrou aumento de mais de 10,7% em sua população, superando a média nacional. Esse avanço trouxe oportunidades econômicas, novos investimentos e uma população mais jovem e ativa. Mas, ao mesmo tempo, pressiona a infraestrutura, recursos naturais e serviços públicos que precisam acompanhar o ritmo para evitar gargalos. Até agora, a estrutura catarinense conseguiu responder razoavelmente bem ao aumento de demanda. Rodovias, portos e aeroportos estão entre os mais eficientes do país, enquanto os serviços de saúde e educação mantêm indicadores acima da média. No entanto,
O futuro exige mais do que apenas eficiência atual. Requer planejamento sustentável. Sem esse olhar de longo prazo, o risco de sobrecarga pode comprometer justamente a qualidade de vida que hoje é diferencial do Estado. A urbanização acelerada pressiona recursos naturais preciosos. A água, as matas nativas e as encostas sofrem com ocupação irregular e com a expansão de áreas urbanas. Além disso, elementos sutis da paisagem, como a circulação de ventos ou a sombra projetada por arranha-céus sobre as praias, afetam diretamente a qualidade ambiental. O que parece detalhe estético pode se transformar em problema social e econômico quando atrapalha o turismo ou a saúde da população. As políticas públicas já começam a se movimentar para enfrentar esses desafios. Projetos de energia renovável, iniciativas de conservação ambiental e incentivos à agricultura sustentável são algumas das estratégias que buscam alinhar crescimento e preservação. Mas ainda é cedo para dizer se essas medidas terão força suficiente para equilibrar interesses de mercado com o bem-estar coletivo. O desafio está em transformar boas intenções em ações concretas que resistam ao tempo. Outro ponto de atenção é a desigualdade social, que cresce silenciosamente à medida que o Estado atrai investimentos e pessoas de outras regiões. O risco de gentrificação, em que áreas tradicionais se tornam inacessíveis para a população local, já é uma realidade em cidades turísticas. Esse processo ameaça a essência da cultura catarinense, criando um abismo entre os que podem pagar pelo novo padrão de vida e os que ficam para trás. É justamente aí que entra a questão central. Como crescer sem destruir aquilo que faz de Santa Catarina um lugar único? Santa Catarina se tornou um exemplo de desenvolvimento equilibrado, com altos índices sociais e econômicos. Mas esse avanço vem acompanhado de dilemas cada vez mais urgentes. O Estado conseguiu atrair investimentos, gerar empregos e oferecer qualidade de vida, mas corre o risco de perder parte de sua essência se não souber controlar os efeitos do crescimento acelerado. Esse é o ponto em que prosperidade e ameaça caminham lado a lado, exigindo escolhas conscientes. O grande desafio é encontrar o balanço entre crescimento econômico e preservação ambiental. Construir arranha-céus em cidades costeiras traz luxo e desenvolvimento, mas também ameaça ecossistemas frágeis. Expandir áreas agrícolas garante abastecimento e exportação, mas pode comprometer reservas naturais. São dilemas que não têm respostas fáceis, mas que precisam ser encarados de frente, sob pena de transformar vantagens em problemas irreversíveis. Outro ponto crucial é o acesso à moradia e à inclusão social. Quando os preços dos imóveis e o custo de vida afastam a população local para periferias ou cidades vizinhas, cria-se uma cicatriz social difícil de curar. A Santa Catarina, que hoje ostenta bons índices de qualidade de vida, pode, em poucos anos, ver-se dividida em dois mundos distintos. Um de luxo para poucos e outro de sacrifícios para muitos. Esse risco torna urgente discutir modelos de crescimento mais justos. Ao mesmo tempo, é preciso preservar aquilo que torna o Estado especial. Sua diversidade cultural, suas paisagens naturais e o estilo de vida que combina tradição com modernidade. Se o desenvolvimento apagar essas marcas, Santa Catarina corre o risco de se tornar apenas mais uma região urbanizada, sem a identidade que a diferencia no cenário nacional. O verdadeiro valor do progresso está em somar avanços sem perder raízes. O futuro do Estado depende, portanto, de uma gestão inteligente, sustentável e colaborativa. Só assim será possível garantir que a prosperidade atual não se torne um fardo no amanhã. O equilíbrio entre crescimento, preservação e inclusão será o fio condutor que definirá se Santa Catarina continuará sendo sinônimo de qualidade de vida ou se cairá nas armadilhas comuns de regiões que cresceram rápido demais. E é nessa encruzilhada que surge a grande pergunta: que caminho o Estado escolherá trilhar? Santa Catarina é, sem dúvida, um dos estados mais fascinantes do Brasil.
sua força econômica, sua diversidade cultural e suas paisagens deslumbrantes o colocam em posição de destaque. Mas, como vimos, cada conquista vem acompanhada de dilemas que não podem ser ignorados. O custo de vida em alta, os impactos ambientais e os riscos da desigualdade social estão aí para lembrar que todo paraíso carrega suas sombras. A grande questão é: até que ponto o desenvolvimento pode ser considerado sucesso se não for equilibrado? Crescer é importante, mas crescer de forma sustentável é vital. Caso contrário, aquilo que hoje encanta turistas e moradores pode se transformar em peso para as próximas gerações. Essa reflexão é o convite para enxergar além da superfície e entender que nem sempre o brilho dos arranha-céus revela a verdade completa de uma região. O lado oculto de Santa Catarina nos mostra que prosperidade e risco caminham juntos, que as escolhas feitas agora vão definir se o estado continuará sendo referência em qualidade de vida ou se cairá nas armadilhas comuns do crescimento desenfreado. Cabe à sociedade, aos gestores e também a cada cidadão cobrar, participar e decidir qual futuro deseja construir. E aqui vai uma provocação. Você acredita que Santa Catarina conseguirá manter sua essência diante desse ritmo acelerado? Como imagina o estado daqui a 20 ou 30 anos? Suas respostas podem abrir discussões importantes e enriquecer o debate sobre o rumo desse lugar tão singular. Compartilhe suas opiniões, porque elas também fazem parte dessa construção coletiva. Se esse conteúdo te trouxe novas perspectivas, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você continua acompanhando análises que vão além do óbvio e revelam o que poucos têm coragem de mostrar. Afinal, aprender sobre o mundo ao nosso redor é o primeiro passo para transformá-lo.